Pessoal, bom dia, boa tarde. Meu nome é Pedro Miller, sou gerente do programa de startup aqui na Zendesk. E hoje eu estou com dois convidados muito especiais para a gente lançar o primeiro episódio de Startup Talks, a versão brasileira. Hoje eu estou com o Felipe Cini, que é o Head de Customer Experience da Banqi, e o Rodrigo Cruz, consultor da Atende Simples. Hoje a gente vai falar um pouco da história da Banqi, de como foi a implementação da Zendesk e como eles têm investido em telefonia. Então, eu vou passar um pouco a bola para o Felipe e para o Rodrigo se apresentarem para vocês. Bacana. Bom, obrigado, Pedro, Zendesk, Atende Simples, todo mundo mais estiver participando. Como acho que o Pedro já fez uma apresentação muito boa, a minha principal função dentro do Banqi é garantir que o nosso cliente vai ter uma experiência justa do começo ao fim, a gente vai conseguir entregar e vender esse valor de maneira positiva para o cliente, né? Então, tem uma governança de todo o nosso time de atendimento e experiência para garantir que o nosso processo como um todo está ajudando o cara a resolver qualquer tipo de atrito que ele tenha, bem como trazendo tudo isso como inteligência para dentro do negócio para alimentar os times e a tomada de decisão. Beleza? E eu, como o próprio Pedro falou, Rodrigo Cruz, hoje eu sou o responsável pela nossa área comercial aqui no Atende Simples, para a entrada de todos os novos clientes, principalmente quando o cliente já vem da própria plataforma Zendesk Omnichannel. Eu hoje sou o responsável justamente em fazer essa demonstração e análise para ver a consistência da operação do cliente, das necessidades do cliente, como foi o caso do próprio Felipe aí. Muito bacana. Então, Felipe, vamos começar com a nossa entrevista agora. Tem umas perguntas para você. Se puder contar um pouco da Banqi e quais são seus clientes e como começou o seu processo de criar a operação de atendimento na empresa. Claro, com certeza. Bom, vamos lá. Eu acho e espero que bastante de vocês, muitas pessoas já conheçam o Banqi a essa altura, né? A gente nasceu com o nome de AirFox, que era uma startup americana, fundada em Boston por um brasileiro. A gente sempre teve no nosso DNA trabalhar com população desbancarizada ou subbancarizada, tendo ciência e noção do quão difícil é ter acesso a produtos financeiros de qualidade e através de um viés não predatório também no mercado emergente como o Brasil. Então, acho que existe esse desafio de trazer e conseguir vender valor para esse cliente, que é uma população muito grande dentro do nosso país, muito representativa, e até aqui a gente entende que subservidas, né? Então, a AirFox nasceu com esse DNA. Durante o nosso percurso de desenvolvimento, a gente sempre teve um produto voltado para a carteira digital e serviços digitais voltados para as transações financeiras mais comuns, né, como pagamento de boletos, transferências, recarga de celular, bilhete único, qualquer outra comodidade que a gente pudesse trazer para o usuário. E em um determinado momento, a AirFox cruzou caminho com a Via Varejo, né? E o fit foi muito óbvio para as duas partes. As duas partes ficaram muito interessadas na sinergia que isso poderia ter, e a gente assinou um contrato de parceria que mais para frente se tornaria uma aquisição, e hoje a gente é uma empresa da Via Varejo, né? Então, é uma relação de troca que a gente construiu para construir essa sinergia e entregar valor para o cliente final, de ser um hub de tecnologia, de digitalização, né, para o nosso parceiro, oferecendo toda essa parte de tecnologia em meios de pagamento, e do outro lado, para nós também, uma relação com parceria muito interessante, porque a Via Varejo é um dos varejistas mais reconhecidos aqui da América Latina como um todo, com uma representatividade super positiva, uma marca muito consolidada na mente dos nossos clientes, né? Então, acho que foi uma relação desde D0, a gente já teve uma noção muito clara dessa sinergia, e agora a gente está construindo o nosso passo a passo para conseguir entregar valor para o cliente através dessa parceria. Então, desde lá, a gente já construiu diversas funcionalidades do nosso aplicativo que são diretamente integradas com a Via Varejo, né? Que Via Varejo, para quem não conhece, é detentora de Casbahia.frio, Extra.com e algumas outras marcas super relevantes, como Bartira e por aí vai. Então, a gente fez algumas coisas, como, por exemplo, a gente já digitalizou o carnezinho das Casas Bahia, que é um dos principais meios de pagamento usados nas Casas Bahia. A gente também transformou as lojas das Casas Bahia em todo o Brasil em hubs, onde o usuário consegue fazer depósito e saque de valores dentro da carteira digital dele. E juntos com a Via Varejo também, a gente construiu essa marca chamada Banqi e fizemos esse lançamento em parceria, né?
mais recentemente, agora a gente está unificando também a nossa identidade visual, justamente para a gente conseguir ter uma sinergia total dentro desse ecossistema da Via. Bacana. Então, a Banqui completamente mudou a experiência do consumidor da maioria dos varejos do Brasil, né? Casas Bahia. Então, hoje, ao ir na loja e fazer a compra do que seja o produto, ele consegue fazer toda a parte de gerenciamento do boleto via Banqui por ali. Então, não precisa mais guardar um papel, perder segunda via, aqueles problemas que estavam bem do passado, hoje já foi modernizado com essa parceria e a criação da Banqui. Exato, exatamente. Não só o carnê traz um valor direto para o cliente, mas também é uma porta de entrada muito interessante, porque uma vez que a gente traz esse cara para dentro, começa a conhecer mais sobre ele, é a nossa deixa para a gente construir produtos que façam sentido para esse nosso público. Mas logo de cara, trazer o carnê para dentro do app já tem vantagens claríssimas para o cliente, para o Banqui e para a própria Via. Então, hoje, pela parte do atendimento que vocês têm, muitos seus clientes, né, estão indo para a era mais digital e fazendo toda a parte de pagamento que era mais tradicionalmente feita por banco ou num correio via aplicativo. Como que isso impactou a forma de atendimento nos canais que essas grandes marcas usam hoje em dia ou via Banqui também para fazer o atendimento com o cliente? Cara, isso é uma pergunta ótima. A gente sempre teve um desafio, desde que a gente trabalhava no estágio mais inicial com a Airfox, antes de a gente lançar a Banqui, no início da parceria com a Via, que é como que a gente entrega uma comunicação de um produto digital para um cliente que trabalha muito no offline, né? Então, a gente trabalha com um público que não tem essa natureza de fazer gestão financeira por aplicativo, de confiar o dinheiro dele dentro de uma solução. Eu ia até comentar, né? A questão da confiança de passar minha informação pessoal bancária online sem conhecer a pessoa, né? Muito das primeiras vendas de e-commerce, eu lembro da minha família, meus pais, ninguém confiava em colocar o cartão de crédito no site que você não conhecia, né? Imagine deixar todo o seu dinheiro dentro de um aplicativo, de uma carteira digital, né? Então, acho que isso é muito interessante, né? E a gente sempre teve um desafio de entender como que a gente consegue se comunicar e passar essa confiança e o valor com sucesso para esse cliente, né? E a estratégia de atendimento, acho que ela é uma coisa essencial para isso, né? Então, a gente já ouviu falar algumas vezes que o atendimento é a única coisa que nunca pode parar na empresa, né? Se algum dia você tiver um problema de tecnologia, a sua plataforma ficar fora do ar por algum período de tempo, de curto, a médio, longo, o que for, o seu atendimento precisa estar de pé, que ele vai ser sempre o lugar onde o seu cliente vai buscar satisfação. E o nosso cliente, ele gosta muito desse tete-a-tete, né? De olho no olho, de conseguir conversar, de sentir que tem uma pessoa do outro lado. Então, toda a nossa estratégia de canais de atendimento foi pensado em como que a gente entrega uma experiência digitalizadora para esse cliente, mas não nativamente digital, né? Então, assim, a gente tem que oferecer canais digitais onde a gente consiga ter um alto nível de eficiência, né? Para as duas partes conseguirem trabalhar de maneira eficiente, mas ainda assim, ter um canal onde aquele usuário consiga se sentir confortável para ele ligar para a gente a hora que ele quiser e conseguir falar com o atendente humano sobre um problema que ele está tendo e que esse atendente vai ter autonomia e alçada para conseguir resolver o que ele estiver passando, né? Então, foi com base nisso que a gente criou esse mix de estratégia, que ela é tanto digital, né? A gente tem alguns canais que eles são altamente voltados para a eficiência digital, para a gente conseguir ter uma conversa síncrona por chat, e do outro lado, canais mais humanos, né? Que a gente tem, acho que o melhor exemplo dos nossos canais humanos são dois, né? Um deles, a gente tem um atendimento que a gente faz em parceria junto com os vendedores das Casas Bahia. Então, a gente influencia e passa conhecimento para esses vendedores através de treinamento, para que eles consigam passar essa confiança e falar de Banqui para os clientes. E tem um outro eixo... E tem aquela experiência na loja, né? Que é aquela integração offline para o online, que já tem muito... Seus clientes já vão direto na loja, tem aquela parte do varejo, então o atendente precisa saber começar a experiência dali, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É muito crucial, né? Inclusive, é um canal de ativação muito relevante também. Acho que como todo mundo que já passou por algumas lojas das Casas Bahia, você já deve ter ouvido falar de Banqui. Se não ouviu, a gente tem ainda mais melhorias aí para trazer no fluxo. Mas o canal, eu acho que um dos nossos canais de atendimento mais humanizados que a gente tem atualmente é o próprio telefone, né? A gente escolheu ter uma estratégia de telefonia onde a gente habilita um número de telefone gratuito para o cliente, 24/7 e com no máximo 2 menus para esse cara escolher, tá? Então a gente deixa uma estratégia super enxuta
para o cara conseguir falar rápido com o atendente humano, qualquer hora do dia ou da noite, né? Então, eu acho que isso é um elo muito importante de confiança que a gente tem com o nosso cliente e não só pelo cliente usar ou não usar a telefonia, mas o cara saber que existe uma central de telefone onde você consegue falar quando você precisar, sobre o que você precisar, deixa o cara muito mais confortável para ele aderir ao banco e usar a nossa solução. Isso é bem interessante porque muitas startups muitas vezes não investem no canal de telefonia logo no começo por questão de ter quem vai ficar por trás do canal, como que eu consigo colocar meu staff por ali, o valor de investir nele. Então, queria ouvir um pouco mais qual foi o processo da parte desde a estratégia de ter o canal de telefone como um canal principal para a experiência, que reflete a marca, né, e toda a experiência online, offline, canal mais humano por trás. E como você conseguiu implementar isso desde o Zendesk com a parceria do Atende Simples? Ótimo, ótimo. A nossa estratégia de atendimento, bem como a de canais, acho que ela sempre foi muito pautada em a gente é uma marca em lançamento, então a gente precisa garantir que a gente vai conseguir ouvir muito os nossos clientes, que a gente vai ter um contato relativamente próximo com eles e que eles possam sentir isso, né? Acho que isso é um pilar muito importante de confiança, ainda mais quando você está falando de uma marca em lançamento, uma marca nova, que ela ainda ela não tem esse legado de confiança que essas marcas maiores e super consolidadas têm, né? Então, o Banqui tem uma missão que é se provar para o seu público, né? Eu acho que isso é uma coisa super relevante, onde o atendimento é muito protagonista. Então, através disso que a gente fez essa escolha, né? A gente vai trabalhar com uma solução digital, mas também vamos trabalhar com um atendimento super humano que o usuário consiga atingir quando ele achar que ele precisa, tal. E tem uma coisa que é muito interessante disso, é que oferecendo esses dois canais, você começa a entender que o seu usuário, ele não necessariamente vai preferir um canal onde você individualiza o seu agente ali, né? Por exemplo, telefone, como já é sabido, é um canal onde o seu agente vai ter que ficar dedicado pelo menos durante a duração daquela ligação. Mas, na verdade, você começa a entender que um cliente, ele não prefere usar sempre o telefone. Às vezes, um cliente, ele prefere usar o telefone para assuntos específicos, né? Em outros assuntos, ele topa super um canal de texto, alguma solução mais automatizada, de repente até uma FAQ. Então, acho que entender através de receber esse comportamento do usuário é uma coisa muito importante, né? Que a gente teve diversos aprendizados, entendendo qual que é o tipo de case que é muito mais relevante para eu estar resolvendo por telefone. Isso tem um match, né? O usuário também pensa da mesma maneira, que isso é uma coisa relevante que ele gostaria de resolver por telefone, e o que ele topa ter uma conversa um pouco mais digital, um pouco mais dinâmica, que não seja com aquela expectativa de ter uma resolução imediata daquele problema, de repente, né? Então, um ponto super interessante disso é que você consegue aprender qual que é o padrão do seu usuário e desmistificar alguns paradigmas e algumas frases meio dogmáticas que existem nesse mundo de atendimento, né? Que telefone é algo moroso, telefone é algo que, traz custo pra caramba. O que a gente está aprendendo é que não é exatamente assim, né? Acho que custo variável você tem em todos os canais, você tem também o nível de ocupação que você vai colocar o seu time em cada um dos canais, né? Porque acho que tem canais que você consegue trabalhar vários tickets simultaneamente ou como for. Mas para nós, a experiência com a telefonia, acho que ela está sendo boa por uma série de aspectos. Primeiro, para a gente conseguir enxergar qual que é a preferência do nosso cliente para assuntos específicos e entender o que ele julga ser mais delicado. É ali que a gente tem que ter um crivo ainda maior do que o nosso normal. E no segundo momento, como que a gente se estrutura internamente para conseguir entregar eficiência nesse canal para o usuário, né? E aqui que eu acho que a Atende Simples foi uma super virada de chave, né? Acho que desde o processo de contratação, de onboarding, de cobrança, o modelo comercial deles, como é que a gente gerencia o Customer Success junto com a Atende Simples, acho que o processo todo já foi muito simplificado, não só pela integração nativa com o Zendesk, né, pré-existente, que eu acho que isso é uma coisa que encurta o processo demais, mas a gente sempre teve um nível de relacionamento com a Atende Simples que a gente conseguiu canalizar essa nossa ambição, a nossa visão para atendimento, né? Então, a gente já colocou algumas medidas que eu acho que elas são super relevantes para a gente conseguir entregar mais eficiência no canal. Primeiro que hoje eu não preciso ter um time especializado para ficar olhando para a telefonia. A gente tem isso dentro de uma pessoa que cuida da nossa estratégia de canais como um todo, né? Então, telefonia é mais um dos assuntos que essa pessoa gerencia. E a gente tem diversas rotas de telefonia, onde além de fazer um estudo de qual que é o comportamento daquele usuário que nos acessa pelo telefone, eu também consigo oferecer para o cara, graças a essa integração que a gente construiu com a Atende Simples, um canal para o cara sair do telefone e entrar no WhatsApp, né? Então, isso é uma coisa super legal que faz eu reduzir de 10% a 15%, né? Isso com
um nível de dedicação super baixo a esse túnel, né, para alavancar esse número, 10 e 15% das minhas ligações eu consigo transformar em tickets de chat, né? Então, eu acho que essas diversas soluções que a gente consegue construir, sempre em parceria com a Via Varejo, com a Atende Simples, acho que elas trazem muito valor para a cadeia. Outra coisa, a gente consegue criar também, uma coisa que a gente já fez, né? Fluxos específicos, de acordo com qual CPF que aquele cara digitar na minha URA. Então, se eu tenho um cliente que ele é VIP, né, que é um cara que ele é um heavy user, ele tem um spend acima da média, ou é um cliente que acabou de criar conta, que eu entendo que esse cara precisa de uma atenção especial para ganhar essa confiança no banco, eu coloco esse cara numa lista específica e ele vai para um atendimento prioritário, né? Então, assim, em todas essas coisas, o interessante de dizer é que tudo isso é meio drag and drop, né? Com esse ecossistema de Zendesk que atende simples. Então, é simples como isso, a gente não precisou de... eu ia dizer nada, mas na verdade é quase nada de desenvolvimento, então é algo que tá dando uma surpresa, tem nos sido essa surpresa muito positiva desde que a gente começou a trabalhar juntos. Muito bacana. Rodrigão, você tem alguma coisa para adicionar de como você tem visto a Banqui utilizar o canal de telefonia de uma forma diferente e criar essa experiência bem personalizada para os clientes deles? Pedro, como até, né, a gente cansa de falar, o Felipe hoje, pelo menos dentro do Atende Simples, acaba sendo referência como uma startup que cresceu muito rápido e com sucesso. Então, hoje ele é case, acaba sendo nosso case de sucesso, até porque eu brinco muito com o Felipe, né, que quando começou era o Felipe com o Felipe mesmo, começando esse processo, com um grande desafio de crescimento. Eu lembro claramente ele entrando aqui em junho na minha base de dados, né, de contato, e falando, cara, a gente está com um desafio aí de crescimento, será que a gente consegue? E aí eu falei, não, Felipe, vamos lá, estamos juntos, porque, afinal, a Atende Simples também é uma startup, né? Então, a gente entende muito quando acontece esse crescimento. E aí eu lembro claramente, quando faltava mais ou menos uma semana para entrar o processo de Black Friday, que foi justamente esse desafio que estava acontecendo, essa mesclagem entre AirFox, como ele falou, né, que quando começou o processo, virando Banqui por conta da Via Varejo. E aí o maior desafio, a maior preocupação do Felipe, eu lembro claramente, será que nós vamos dar conta desse crescimento que vai acontecer agora em plena Black Friday? E, cara, foi um sucesso. Tanto foi um sucesso que a Via Varejo acabou realmente adquirindo, né, a AirFox, como ele mesmo falou. E aí, assim, hoje a gente fica esperando o que ele quer de novidade para a gente ver como é que a gente vai ajudar, e a gente está sempre tentando, justamente, foi o maior exemplo que ele deu aí, foi justamente no processo do WhatsApp, quando ele chegou com a ideia de, será que é possível? Porque ele sempre pergunta, é possível? Hoje ele já fala assim, não, ele nem pergunta mais para a gente se é possível, ele fala, cara, estou com uma ideia aqui, me ajuda a fazer, porque ele sabe que a gente vai conseguir fazer. Ele só pergunta como fazer. Então, o primeiro start aí foi justamente esse, quando veio o desafio do WhatsApp, e que acabou virando referência em outros clientes nossos, que muitas vezes falam assim, o que a gente pode fazer de diferencial no nosso atendimento e tudo mais, não só do segmento dele, de outros segmentos, e a gente usa muito esse exemplo, a gente fala, olha, a Banqui hoje utiliza esse fluxo onde o cliente liga, a gente consegue identificar que o cara está ligando de um celular e ele pronuncia na nossa URA, olha, estou vendo que você está ligando de um celular, quer continuar o teu atendimento via WhatsApp? Se tu quiser, digita 1 aí que a gente continua o teu atendimento por lá. Então, assim, é muito legal ver o crescimento de um cliente da base e ele virar case, entendeu? Então, acho que acrescentar do meu lado é isso, Pedro. Muito bacana. Do lado da Zendesk é muito bom ver essa integração do nosso ecossistema, de você poder usar os nossos produtos ou parcerias dos nossos parceiros e criar a inovação e materializar a experiência que você quer colocar no seu negócio, né? Muitas vezes não é tudo tudo na mesma caixa, não é uma forma tão clara, né? Você está sempre buscando inovação, uma forma de buscar o cliente de um canal, colocar no outro e trazer uma experiência mais customizada. Então, foi muito bom ouvir como vocês estão inovando na parte de telefonia, trazendo essa integração para o WhatsApp e também integrando a experiência desde a loja, né? Que eu acho que é muito do seu primeira interação com o cliente vem de lá, né? E eu queria, para fechar hoje, Felipe, qual é a próxima inovação
que você está buscando na parte de experiência, se tem alguma coisa que você quer compartilhar para a nossa comunidade. Ótimo, ótimo, super legal. Olha, tem uma série de coisas que a gente, enquanto banco, está preparando para o mercado. Aí eu acho que é mais voltado para um time de produto contar e divulgar todas essas novidades, mas eu acho que para atendimento a gente tem um viés muito importante agora, nos preparando para o ano que vem, que é o seguinte, duas coisas principalmente, né? A primeira delas é a gente garantir que a gente vai conseguir perder um total de 0 clientes que entram em contato no atendimento através de duas maneiras. Todo mundo que por algum motivo abandonou o atendimento, a gente consegue começar um ativo de maneira automatizada com esse cara para puxar ele de volta, conseguir trazer ele de volta para o atendimento, entender o que ele quer resolver. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai trazer bastante valor para nós. Eu acho que uma segunda coisa que a gente é uma promessa muito grande também para o ano que vem é a gente começar a criar indicadores avançados dentro do nosso time, né? Eu acho que o Zendesk, junto com a Atende Simples, uma dupla que nos possibilita muito isso, né? A gente conseguir olhar para aspectos muito complexos dentro de atendimento e cruzar isso com dados da nossa base legado, então entender o perfil do nosso cara, por onde ele vem, por qual canal ele entrou em contato, qual foi a experiência dele com o atendimento e cruzar isso com o C7 lá na ponta, para a gente tentar melhorar essa jornada como um todo e conseguir melhorar cada vez mais a relação que a gente faz entre qual que é o contexto desse cara que entrou em contato comigo e qual que é o impacto que o atendimento teve em ajudar esse cara a intensificar o ritmo dele e aumentar a frequência dele com o banco, né? Então, acho que esse que é uma grande missão do nosso atendimento para o ano que vem, que é a gente conseguir provar numericamente e vender isso para o nosso business, para o nosso usuário como um todo, que o atendimento é uma coisa que, mesmo com custo, gera muito mais valor para o negócio do que a gente imaginava. Muito bacana. Ainda mais essa parte de mostrar o impacto, né, na retenção e como trazer mais clientes repetitivos, né? Porque eu imagino que o cliente da Casa Bahia devem comprar mais de um produto ao ano, né? Então você deve manter aquela experiência do cliente retornar e trazer a retenção e conseguir mostrar para a liderança é sempre importante, né? Porque assim você consegue trazer mais investimento para sua área. Sem dúvida, ótimo. Bacana. E a última pergunta para a gente encerrar aqui, vou perguntar para vocês dois. Qual é o canal de atendimento quando você precisa falar com uma marca, um serviço? Qual é o seu canal predileto para entrar em contato com o atendimento de alguma marca que você está comprando ou procurando serviços? Cara, isso é uma pergunta muito boa, viu? Óbvio que a minha resposta vai ser enviesada pelo meu histórico todo. A gente aqui, nós três somos pessoas que trabalhamos já com tecnologia. Eu gosto muito de um mecanismo como o chat, né? E se eu conseguir fazer aquilo lá sem ter que depender de uma resposta de um humano, alguma coisa, para mim é melhor ainda a experiência, né? Que eu consigo me autosservir dentro de algum canal do negócio. Então, para mim, isso é o favorável. Sempre, preferencialmente, se for por WhatsApp, se a gente tiver algum mecanismo de autenticação e por aí vai. Então, acho que esse é o meu preferido até aqui. Do meu lado é covardia você perguntar, Pedro. Eu trabalho com telefonia. Você quer que eu fale o quê? Chat, e-mail? Pô, é covardia. Aí vai parecer que eu estou querendo vender meu peixe. Não, mas, na verdade, eu até tenho a te dizer como usuário que bate muito com o que o Felipe falou durante o bate-papo. Depende muito do assunto que eu tenho para resolver. Tem muita coisa que eu prefiro hoje falar pelo WhatsApp. Se eu puder evitar a telefonia, eu evito. Só que eu não evito a telefonia por não querer usar a telefonia. Eu evito a telefonia porque hoje a maioria das empresas não sabe utilizar tão bem um canal de atendimento telefônico. Esse é o grande problema. Você ligar, o que é horrível eu como usuário? É você ligar numa central de telefone e você ficar 10, 15 minutos ouvindo musiquinha e não ter o seu problema resolvido, ou você não ser atendido, ou pior, virar ping-pong, bate aqui, bate ali, o cara não tem a informação integrada, o cara não sabe com quem ele está falando, aí você fala com um atendente que transfere para outro, aí quando você bate no outro, ele pergunta tudo para você de novo. Então, eu como usuário, e aí nem querendo vender o meu peixe, eu, como usuário, a experiência é horrível quando falta informação. Então, assim, eu hoje te digo que se eu tivesse um bom atendimento, tanto no telefone quanto em qualquer outro canal, seria excelente.
O problema todo é que, por exemplo, vamos pegar o e-mail. Se você manda um e-mail e você não tem um retorno, você tem uma experiência horrível. Se você entra num chat e demora para ser atendido, igual já aconteceu de eu entrar em algumas empresas e ficar 10, 15, 20 minutos, que muitas das vezes você esquece até que está ali, que você acaba abrindo uma outra coisa, e quando você vai ver já passou a tua vez, o operador já falou assim, se o senhor não responder em 1 minuto, eu estou tirando você do canal, porque você acaba esquecendo tanto tempo que você ficou ali. Se você manda um WhatsApp, igual já aconteceu recente, que eu quis comprar um equipamento para minha esposa, o cara falou que o atendimento era 24 horas, mandei para comprar um equipamento até caro, e que a minha esposa tem uma confecção, então era um maquinário acima de 10 mil, que eu estava querendo investir, e levou 5 dias para o cara me responder um WhatsApp. E eu entendo que o WhatsApp é um canal hoje que tem que ser uma interação muito rápida. Então, depende muito da necessidade, mas principalmente da empresa que me atende. Porque eu acho, sim, importante, não é porque eu trabalho no Atende Simples com telefonia, acho muito importante o canal de telefonia. Muitas empresas, principalmente que você falou de startup, aí agora sou eu como vendedor Atende Simples, o que eu percebo quando eu recebo aqui uma startup é que a preocupação do cara está muito focado em custo, muito focado em, de repente, ter um único atendente para dar conta de tudo, porque ele não quer escalar a operação com custo operacional, e aí ele acha que ele não vai conseguir isso nem com a nossa plataforma. E, na verdade, quando ele tem uma integração tão perfeita, Zendesk, Atende Simples e outras plataformas que podem agregar ainda mais, como foi o caso do WhatsApp integrado, cara, o cara tem tudo para crescer, entendeu? É só ele fazer a coisa toda redonda. E nem precisa de uma operação, uma equipe operacional muito grande. O próprio Felipe, hoje, Felipe, com quantas pessoas você tem na tua equipe para atendimento, a nível de todos os canais? Até para curiosidade, que acho que é legal comentar como startup hoje, o volume de ligação que você recebe por dia e a tua equipe, porque às vezes, muitas das vezes, as empresas, principalmente as startups que vão estar vendo aí o processo que o Pedro está montando, acha que de repente você tem 100, 200 pessoas para fazer um atendimento, e eu tenho ciência de que não, porque eu vi esse crescimento. Então, acho até legal esse gancho, Felipe, você mencionar hoje qual a tua volumetria de ligação, de atendimento, e quantas pessoas que você precisou envolver para que isso acontecesse. Ótimo, ótimo. Esse é um ponto muito interessante. De fato, eu acho que, novamente, essa duplinha entre Zendesk e Atende Simples nos permite que a gente tenha essa gestão integrada dos canais. Então, hoje, o meu cara que está no atendimento, também ele atende um outro canal de chat que é assíncrono, né? Então, ele atende o WhatsApp. Já se a gente está falando para o cara que está dentro do nosso app, conversando com a gente pelo chat, esse chat já tem uma expectativa de que ele seja instantâneo. Então, lá sim fica um time dedicado, né? Então, existe essa sinergia e, atualmente, a gente está recebendo em torno de 10 a 12 mil chamados por semana, né? Isso é um volume considerado relativamente pequeno ainda, a gente tem um ramp-up muito grande aí para vir em próximo, e de front, né? Trabalhando no nosso N1, que é de fato quem vai receber todas as ligações, todos os nossos tickets, nosso volume como um todo, a gente tem cerca de 40 agentes em uma parceira terceirizada, né? Então, eu acho que a nossa arquitetura toda aí de atendimento nos permite, mesmo trabalhando com uma terceirizada que, por default, você teria um pouco menos de contato e proximidade, a gente ainda tem esse super nível de autonomia, tanto sobre os canais, quanto sobre o que o nosso usuário está falando lá na ponta, né? Então, é bem aquele conceito de conseguir fazer mais com menos e contar com essas duas empresas também, surfando essa onda de crescimento com a gente, né? Convertendo parte do ganho comercial para nós, enfim, acho que trabalhando nas duas pontas aí, tanto no operacional para a gente construir essas coisas incríveis, quanto no comercial para essa relação ser cada vez mais sustentável. Muito bacana. Muito obrigado, Felipe e Rodrigo, por compartilharem essa experiência de criar essa conexão entre o Atende Simples e o Zendesk e poder materializar as ideias do Felipe na operação e oferecer um melhor atendimento para os seus clientes. Eu acho que vai ser um conteúdo bem bacana para a nossa comunidade e depois, caso eles queiram saber mais como usar essa integração do canal de telefonia com o WhatsApp entre o Atende Simples e o Zendesk, vocês podem procurar o time do Atende Simples, o Rodrigo, e aqui também a gente vai deixar um link para vocês dar uma olhada de como a integração funciona. Pessoal, muito obrigado, foi um prazer ter o primeiro bate-papo com vocês e compartilhar essa história com a nossa comunidade e até a próxima. Legal, obrigado, gente. Valeu, Felipe, obrigado, valeu, Pedro, obrigado aí, pessoal.